Olá pessoal, estamos de volta com o nosso canal Vídeos Espíritas, estudando o nosso livrinho Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, Federação Espírita Brasileira. É um livrinho que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lembrando que sempre, quando nós fazemos essa leitura, nós temos primeiramente um versículo da Bíblia, do Novo Testamento, uma explicação de Emmanuel e os comentários que nós fazemos para alguma questão que ainda possa estar um pouco nublada para nós que estamos lendo o texto pela primeira vez. Então, pessoal, vamos ouvir qual é o versículo de hoje? O nome do capítulo é Reuniões Cristãs. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cercadas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Então, meus irmãos, vamos fazer a leitura agora do texto do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 9, que se chama Reuniões Cristãs, e diz o seguinte para nós. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizar a antiga lei da justiça inflexível, com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inolvidável, estava instituído um movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessa assembleia é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Então, amigos, comentando este texto de Emmanuel, nós temos para trazer para vocês uma realidade inolvidável. Em todos os templos religiosos de qualquer religião, o nosso objetivo é a religação com Deus, através, é claro, dos bons espíritos, através de Jesus, na Igreja Católica através dos santos, na Umbanda através dos santos deles também, e assim por diante. Algumas religiões, é claro, não aceitam, não dizem isso claramente, mas a realidade é que quando nós vemos o que ocorreu no Evangelho de Jesus, quando ele pessoalmente veio como Espírito se comunicar com os seus discípulos, ele demonstra a necessidade e a clara possibilidade da comunicação dos Espíritos com os seres encarnados. Além disso, que nós precisamos lembrar que o Cristo mesmo, quando encarnado, ele diversas vezes se comunicou com os espíritos, como por exemplo no Monte Tabor, onde ele então fez uma transfiguração e através disso se comunicou com Moisés e Elias. Este é um trecho da Bíblia que é muito referente para nós que estamos falando sobre as comunicações entre os encarnados e os desencarnados. Então, lá no Deuteronômio, nós vemos que existe uma proibição de Moisés às comunicações com os mortos.
Porém, a partir do momento em que o próprio Cristo nos vem como Espírito mostrar-se com seu corpo espiritual, com seu perispírito, aparece então para os seus discípulos numa sala onde as portas estavam fechadas, então obviamente que o corpo dele não era físico. Neste momento, quando a gente tenta meditar, entender um pouco sobre essa situação da mediunidade, é bom que nós vejamos lá na Bíblia os textos a que nós nos referimos, confiramos e vejamos que não há nada de errado nisto que nós estamos passando a vocês. Por quê? Porque se houvesse algo de errado na comunicação com os espíritos, Jesus não teria feito, certo? Então, fica aqui a nossa mensagem. Vocês todos poderão compreender melhor se lerem os textos que a gente está passando para vocês. E lembrando sempre que os nossos vídeos trazem esclarecimentos para o texto do livro Caminho, Verdade e Vida, e você pode curtir, pode comentar, e se você se inscrever, recebe todos os vídeos que a gente está publicando. Um abraço e até a próxima!